Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Tribo do Bem. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante que é negócios rurais de impacto. E para falar desse assunto eu tenho aqui ele, que é pai do Benjamin, barista, apaixonado por café, que inclusive eu já tomei cafés maravilhosos. Nas horas vagas atua como designer gráfico. Se eu soubesse, eu teria pedido a consultoria dele para tudo que eu tenho feito. Em 2018 correu uma maratona no Rio de Janeiro. Você correu daqui até lá ou você foi lá para correr? Eu fui lá para correr. Ele é gestor de projetos de agronegócio no Sebrae RM, bacharel em economia, especialista em gestão de negócios, formação em marketing, gestão comercial e é mestrando em ciência, tecnologia e inovação, que é meu colega, inclusive, que foi onde eu o conheci. Elton Alves, seja muito bem-vindo, querido. Obrigado, Camila. Obrigado você que nos acompanha. É um prazer estar aqui. Faltou alguma coisa? Porque você viu que eu dei uma resumidinha, né? Não, tá tudo certo. Tito, esse é um assunto bem legal. Eu acho que é um tema até inusitado de estar aqui para a gente abordar sobre isso. E eu quero que você comece falando um pouco da sua avaliação no cenário atual do agronegócio aqui no Rio Grande do Norte. Quais são os desafios e as oportunidades que você vê e como que está esse desenvolvimento? Eu entendo que a gente, antes de qualquer consideração sobre o meio rural, vale um resgate acerca de como a gente surgiu na agricultura aqui, né, do Brasil. Então nós tínhamos um ambiente muito mais rudimentar, a gente tem ainda, né, grandes áreas de terra, muitos recursos naturais disponíveis. Então esse ambiente de abundância e de pouca informação ou pouco profissionalismo fez com que a atividade agrícola ela estourasse de uma forma muito desorganizada. Então isso infelizmente gerou diversos prejuízos sociais, ambientais, econômicos para muitas regiões. Então, se o que a gente enfrenta hoje nessa variação climática global é resposta da má conduta do homem, né, no ambiente, imagine que no meio rural também isso não ia ser diferente. E aí, diante dessa mudança cultural, diante de tanta tecnologia hoje mais disponível para o produtor, a gente agora se depara, claro que assim, com alguns débitos a serem pagos, né, porque o impacto histórico, assim, sim, talvez a gente nunca mais consiga reverter isso, porém, a gente só pode trabalhar daqui para frente, né? Então, no Rio Grande do Norte nós temos abundância de água em algumas regiões, tanto que ali na região oeste nós temos uma fruticultura irrigada muito forte, né? Nós temos também a atividade pecuária de corte leiteira também em regiões como o Seridó e aqui no Agreste, e o que nós temos trabalhado aqui através dos projetos, Camila, é imprimir essa consciência e essa visão de que sim, dá para ter um negócio lucrativo e ele pode ser muito responsável também. Então, a maior parte dos produtores não foi educada, quem não tem a oportunidade de repente concluir ali o ensino fundamental, médio, ou até mesmo cursar uma graduação, que normalmente é uma grande conquista quando um agricultor consegue custear a formação do seu filho, isso já é uma glória. E aí nós temos todo um celeiro de oportunidades e por ter um modelo não tão sustentável, não tão bem sucedido, a gente continua vendo um êxodo rural muito forte por parte da juventude. Então sucessão familiar já é uma outra dor que está conectada sim à responsabilidade, né, sustentável do negócio, e esse é o nosso esforço, né, levar sim, essa visão e capacitar esses produtores para que as boas práticas sejam adotadas e a gente consiga de fato se destacar de uma forma organizada. Veja que, por exemplo, na cadeia da apicultura, que é um outro potencial que nós temos, a gente enfrenta entraves de legislação, de escoamento da produção. Então, às vezes você pode ter uma casa do mel, uma unidade de beneficiamento certificada em alguma região, mas você não tem o produtor que queira estar ali. Como eu conheci em uma determinada cidade, só tinha um produtor usando uma mega estrutura, investimento altíssimo. Enfim, as pessoas em algumas regiões enfrentam também esse desinteresse por uma série de outros estímulos. Prefere, enfim, ter um outro vínculo, receber algum tipo de auxílio e acaba não
tendo engajamento, né, da sua força produtiva ali. Mas nós temos, sim, muita riqueza aqui no estado e temos uma juventude também com, assim, um potencial fora de série, né? Não dá nem para a gente medir, e a nossa esperança agora é que, com tanta tecnologia, com o movimento do nosso ecossistema de inovação, a gente atrai o olhar de outros empresários, né, para esse segmento, e também desperte nos jovens que estão aí nas universidades, saindo delas, que as dores do meio rural também precisam ser consideradas nos seus hackathons, em outros desafios que eles vivam, e pensem também para além de um aplicativo, porque parece que quando a gente pensa em inovação, vou desenvolver um app que vai fazer pesar o gado, e aí existem outras boas práticas, outras grandes ideias que podem ser encaminhadas no meio rural, através de, assim, é meio clichê, mas do pensar fora da caixa. Como um dia bem rápido, só para te dizer que eu achei fantástico, visitei há um pouco de tempo, uma propriedade onde o cara é da apicultura, mas o que ele faz? Ele aluga, ele loca os enxames de abelha para fazer a polinização de uma lavoura. Ou seja, o cara... Nossa, enfim, isso é visionário. É fantástico. Um outro produz uma larva, que vai gerar um insetinho lá, e esse inseto, ele dissemina a lavoura, porque é um agente vivo, natural, que vai combater uma outra praga. Sim. Então, enfim, tem muita coisa bacana, responsável, tecnológica, que está aí à disposição, e é isso que a gente precisa levar para o nosso produtor. Tito, mas você não acha que esse desafio de conseguir pensar fora da caixa, não pensar só o aplicativo e tal, também vem desse afastamento, essa urbanização e não tá lá? Porque para quem não tá lá, você tá... eu fui visitar. Então, quando você tá lá, vivendo o dia a dia, é muito mais, em tese, mais fácil você conseguir visualizar soluções. Para quem está mais distante fica mais difícil, né? Então, como que você vê esse distanciamento do agro, literalmente, né? Por exemplo, a gente está aqui numa sede, né, num escritório que deveria receber demandas, assim como os empresários urbanos vêm aqui, né, o produtor chegar até aqui, mas isso é muito difícil de acontecer. Assim, acontece bem menos do que deveria. Vocês que vão para lá. A gente que tem que ir no porta a porta, porteira a porteira, melhor dizendo, e de fato, a conectividade e acessibilidade, né, às propriedades é hoje um grande gargalo. Então, a gente ainda tem regiões que sofrem com fornecimento de energia, não dá nem para acreditar. Mas eu estou com uma produtora que investiu muito em uma pequena lavoura de café, mas até o momento, enfim, mais de 6 meses, ela não foi atendida com o seu protocolo para ter energia para ligar um motor e bombear água para essa lavoura. Então, tudo isso faz com que, de fato, assim, haja um distanciamento, né, desse pequeno produtor a buscar outras soluções, porque parece que, de fato, tudo é mais difícil, enfim, há uma insensibilidade aí nesse contexto, e a gente está nessa dedicação de entender essas dores, de não simplesmente, eu acho que é melhor isso, mas só dá para saber, assim, o que se passa no meio rural, quem pelo menos vai lá e vê a realidade do produtor, conversa assim olho a olho, e de fato não é um negócio comum. Pense que é uma grande fábrica a céu aberto, que sofre aí com qualquer variação que você não tem controle, né, sobre ela, né, o clima, enfim, e isso é um grande desafio. Imagine que em um contexto extremamente indesejado, você pode ter todo o seu rebanho dizimado ali por alguma doença, ou toda a sua lavoura indo literalmente no ralo, enfim, água abaixo, como se tiver uma chuva excessiva, e aí se de repente chove demais, não tem comida para as abelhas, se as abelhas não circulam, enfim, isso impacta todo. É complexo. Mas é aquilo, apesar esse grande desafio que você está falando, que eu vejo que é um local de muitas oportunidades para criar muita coisa. Então tá aí uma dica para quem startupeira aí, que quer começar e pensar, ir para esse nicho que é realmente muito promissor. E pensando nisso, você já começou a falar sobre isso, Tito, mas a fruticultura, a pecuária, que é forte aqui no estado, como que esses setores eles podem se tornar mais sustentáveis e também socialmente responsáveis, porque essa balança é algo muito que a gente cobra muito do agro, né? Como que esse setor você consegue trazer sugestões? Eu conheci um caso de sucesso em Caicó, Fazenda Domingas, produtor Rodrigo Nóbrega, que entendeu que se há um investimento social na qualidade de vida dos seus trabalhadores,
isso gera ganhos assim gigantescos para o negócio. Então, Rodrigo é um cara que estruturou as casas com qualidade para os seus moradores. Ele, enfim, articula uma série de possibilidades para que esse produtor também crie o seu rebanho. Claro que tudo de uma forma controlada, equilibrada, mas também cria o seu rebanho junto aos demais animais. Ele tenha direito, enfim, a cada X animais, para que ele possa abater, vender a carne. Então, esse olhar é um bom caminho para você justamente pensar como é que eu condiciono, como é que eu promovo qualidade de vida para quem está comigo ali. Né? Então, será que eu também compartilho os resultados positivos do negócio? Será que também eu me preocupo se aquelas crianças daquela família estão indo à escola, se a saúde daquele trabalhador e da sua esposa, enfim, estão em dia, se eles estão conseguindo ter acesso a isso? E a gente vê isso em outros modelos de negócio também. Então é o empresário rural que, também na condição de produtor, que leva esse trabalhador a um posto, que entende que isso não é um trabalho ou um custo a mais. Mas se ele sabe que precisa daquela mão de obra, do comprometimento, então ele vai fazer, e foram essas palavras que ele usou no dia da visita, que aqui seja o lugar que ele nunca vai querer sair de tão bem que ele gosta de viver. Futuro, né? Exatamente. Então, assim, esses são os caminhos e a gente está aqui justamente para poder ajudar, né, todo empreendedor que entenda que há como. Parece que é algo muito mais para grandes negócios ou é algo distante, mas tem muitas boas práticas que podem ser implementadas e a gente consegue tornar de fato o campo o melhor lugar para se viver. E eu já ouvi demais de outros produtores que nunca se veem saindo dali. Enfim, o próprio ambiente mostra, né, a qualidade disso, bem como realidades mais desafiadoras que acabam gerando um sentimento contrário, mas sim, o agro é um ambiente extremamente desafiador, mas com muito potencial, e dá para ter qualidade de vida desde que de fato você tenha as condições necessárias, que também não dá para se aventurar. Então eu preciso conhecer a terra, conhecer o perfil dela para saber o que é que dá lá. Eu preciso ter recursos, né, naturais e financeiros para poder operar com viabilidade uma atividade e dar condições ou desenvolver uma mão de obra especializada, que esse é um outro desafio gigantesco, mão de obra qualificada na região. Mas, assim, entendendo isso e dedicando-se a isso, dedicando-se a dimensionar os custos da operação, dá sim para ter um negócio responsável e rentável também. Elton, uma coisa, como que hoje o Sebrae faz essa atuação com esses pequenos e médios produtores? Como que funciona isso? Você falava há pouco sobre esse contexto do distanciamento, né, de como é que a gente vai até esse produtor. A gente tem investido também, além do atendimento dentro da porteira e para fora dela também, em infoprodutos. Então a gente distribui, produz e-books para esse produtor, assim, acessar quando quiser, revisar. Nós realizamos lives mensais com temas relevantes para as diversas cadeias produtivas que nós apoiamos e especialmente o atendimento do consultor, que é onde de fato a gente tem um profissional especializado que vai até a propriedade, entende do negócio e acompanha, né, com uma dedicação, com um olhar. E hoje nós temos uma ferramenta que inclusive foi meu estudo aqui, né, no mestrado, onde a gente consegue levantar indicadores reais, né, desse negócio, seja na parte produtiva, financeira e agora um indicador global de sustentabilidade. Então a gente busca através desse checklist nessas esferas ambiental, social e econômica, fazer com que esse produtor queira gabaritar. Então, se ele está fazendo isso, se ele tem uma participação ativa da sua esposa ou filhas, se ele estimula os jovens a se engajarem na sucessão, se ele faz controle sanitário, ou seja, se ele adota uma série de boas práticas, veja, quanta responsabilidade e impacto positivo esse negócio terá. Demais. E, consequentemente, ele tem mais êxito aí, consegue se posicionar no mercado, consegue vender um produto com procedência. E aí o nosso esforço também é fazer com que essa produção chegue ou a uma venda no governo local, né, através das compras públicas, na merenda escolar, ou através da feira livre da cidade, enfim. Tem muitos canais que esses produtores são estimulados a adotarem, e aí, para quem deseja agregar mais valor a essa produção, nós também conseguimos fazer com que ele, de repente, desenvolva ali uma geleia, ou seja, subprodutos daquilo que ele tem na sua propriedade. A ideia é que, de fato, haja aí um desperdício bem próximo de zero,
e aí dar alternativas a esse produtor a cada vez mais transformar e conectar aquilo que é possível entre uma cadeia e outra. Ué, mas como que vocês conseguiram mudar essa mentalidade e entrar nesse coraçãozinho desses produtores? Como foi esse processo? Porque não é fácil. Não é fácil, é muito uma relação de confiança. Então, se você vai atender um produtor que a vocação da propriedade dele é animal, você precisa ter ali alguém que entenda dessas dores. Então, um zootecnista, um veterinário vai saber dialogar muito bem. Então, não adianta querer assim, argumentar com um produtor rural se você não conhece as dores, se você não entende ali do aspecto produtivo, dos riscos envolvidos, assim como no contexto de vocação vegetal, o agrônomo seria o melhor especialista, o técnico, para fazer isso. Então, os consultores credenciados, eles são peça-chave nessa relação. Então eles são a cara do Sebrae, eles que levam, né, carregam essa responsabilidade e é quem constrói essa relação de confiança ao ponto do cara de fato implementar as recomendações e ver, né, ali imediatamente, daqui a algum tempo, o resultado daquela boa prática. E aí, enfim, poder chegar numa propriedade, ver que o produtor se orgulha, porque formei meu filho através do dinheiro aqui dessa banana, conquistei tal propriedade através desse recurso, enfim, desse cultivo, e é isso que a gente tem colhido. Depois que ele vê o resultado, eu acho que é um caminho sem volta, né? Isso. Eu acho que isso só vai ampliando e vai indicando para outros amigos e assim vai, né? O ponto é essa conexão de confiança e esse start que não é fácil, né? E esse distanciamento, porque você fala assim, é bater porteira a porteira. Gente, é complexo você bater porteira a porteira, literalmente, não é algo fácil, né? As estradas não são boas, a insegurança é uma realidade também. Sim. E a conectividade, então às vezes você está lá... E a chance de você chegar lá e não ser recebido, tem, né? Tem também. Tem produtor que já colocou, assim, meio que na bala o consultor para correr. Eu pensei nisso. Mas... Então, até que uma relação de confiança se construa. Então. E aí, quem indica é muito importante. Então, você está aqui o produtor, alguém diz, vai lá naquele outro. E aquele outro está indo porque eu indiquei, e aí isso você já fala, avisou que eu estou indo lá? Isso. Vai aqui, né? Isso é muito legal. Elton, a questão de práticas sustentáveis, como que você vê no futuro aqui? Que possibilidades que já estão começando ou que você acha que vão ser os próximos passos aqui do Estado? Olha, parece já meio prego batido, como diz o ditado, clichê, mas despertar o produtor para o uso consciente da água, diante de tudo que a gente está dizendo, acho que chegou a hora da gente mostrar assim, ou vai pelo amor ou pela dor. E algumas regiões, infelizmente, estão pagando pela dor, para reverter uma conduta desse público. Então, a gente estimula muito o uso de tecnologias sociais, que são equipamentos baratos, feitos muitas vezes, Camila, com um material que está ali como refúgio para ele. Então, ele pode, de repente, pegar, sei lá, uma madeira velha que está lá jogada e estruturar ali um dessalinizador de água, que nada mais é ser estruturar meio que uma bandeja, botar um vidro nela, botar as garrafas PET e deixar o sol fazer o processo de dessalinização. E aí o cara tem água boazinha, melhor, diante do contexto que ele pode enfrentar. Ele pode também, com esse mesmo equipamento, fazer ali um ressecador de frutas, um desidratador, e aí gerar, quem sabe, um tomate, uma ameixa, enfim. Então, são coisas que são possíveis e já são realidades, só que, infelizmente, aquela história que uma andorinha só não faz verão. Sim. Hoje nós temos o Sebrae, o Senar, o Ministério da Agricultura, a Emater e tantas outras frentes de trabalho, mas ainda assim a seara é muito grande. E aí investir nesse tipo de disseminação é muito fundamental, porque se você implementa, como por exemplo, uma estrutura de barragem subterrânea para retenção daquela água, uma estrutura simples de um filtro com cascalho, pó de madeira, enfim, para fazer ali o reuso de águas cinzas, e aí você consegue escoar isso para uma produção ou para o uso básico dentro de casa. Então, são coisas assim que a gente ainda precisa ganhar muito mais, evoluir muito mais nessa multiplicação. Parece que a gente reduz ou só considera energia renovável, energia solar, ou vê as eólicas por aí, mas são essas pequenas atitudes ou boas práticas que acabam gerando, por exemplo, quando se despertou que o soro do leite era um insumo interessante para você não desperdiçar e alimentar os rebanhos suínos. Então veja, você consegue, e é isso que a gente tem buscado, né? Esses
essas novas alternativas para justamente colocar isso diante do produtor e ele entender que existe Então mudança. é um fluxo interessante, né? Porque aquela coisa, a gente falou que é um local que tem muito para a gente investir em desenvolver soluções, então tem muita oportunidade, Sim, mas ao mesmo tempo existe algumas tecnologias que são simples, ações simples, que já isso, não é de isso. hoje, a gente já está ali, já está há uns anos, mas que também culturalmente ainda não estão aderidas totalmente naquela rotina Aham, deles. Então, assim, também é um desafio grande, então, cultural, né? Assim, de isso, conscientização. Eu acho que o trabalho que vocês fazem é muito forte também nisso, né? isso. Porque isso é nível Brasil, né? Não é nem estado. Isso, e a gente precisa mudar o comportamento empreendedor desse pessoal, né? Desse empresário rural. Ele tem que se enxergar Como como um empresário, empresário. Se isso não acontece, ele foca muito na subsistência. E aí o negócio não fica tão promissor, né? Então, poucos seus filhos vão ter interesse de viver ali também no sol, na luta e, poxa, vou sofrível, né? Por que eu sofrer vou querer ficar só aqui? para ter o que comer, né? Então, É, isso não é interessante. E aí, essa educação para mudar o comportamento é o que o Sebrae mais também se dispõe a fazer, levando esse conhecimento e as capacitações, né? A gente sabe que pós-pandemia a gente enfrentou aí um pouco mais de uma mudança no comportamento das pessoas consumirem a educação, né? Então você sim. tem hoje vídeos acelerados no 2 ou mais, dependendo da plataforma. Você hoje consome muito fácil em canais, né, com vídeos ali e parece que a gente ficou mais impaciente para ir para uma sala de aula para se dedicar um tempo. Então esse é um outro desafio que também afetou o produtor. O produtor pode não saber ler, mas ele sabe mandar áudio no aplicativo, ele sabe ver um vídeo em uma plataforma, e aí parece que eu também me tornei autossuficiente. Então eu já sei, eu boto lá na É, plataforma, eu busco, eu já vi muito alguém falar isso, e esse também é um outro desafio. Parece que quando a gente diz assim, não, conectividade é um desafio, mas também o excesso dessa conexão é. também é, Isso foi a porque pandemia, né? Que eu acho que fez a gente usar muito, né? é Porque ficou isso. E dependente. aí às vezes o cara diz, não, já sei fazer sozinho. Hoje eu ouvi isso. Já vi um Dizer vídeo. assim, não, eu não vou mais contar com consultor porque eu já aprendi a fazer e agora qualquer coisa eu busco lá na plataforma. E aí, enfim, outro desafio. É. São vários desafios, né, São gente? vários Mas desafios. assim, todo setor tem isso, né? Sim, E aqui a gente. É que o Elton tá trazendo, eu acho, aquela visão bem realista. Eu acho isso muito massa, assim, da gente entender. sim, E às vezes a gente conversa e fala só coisa boa daquilo. Não, é maravilhoso, é a minha paixão. Então você começa ali, você sim, vende como se fosse só coisa boa. E não, sim, tem vários desafios. E tá tudo bem, em qualquer setor que você sim. vai atuar É. tem isso, né? E ter essa clareza é algo que eu acho tão positivo pra gente conseguir dar passos à frente. Acho que você não consegue evoluir se você não entender o que tá certo e o que tá errado. É impossível. Porque uma coisa é certa, as coisas no ambiente rural elas não acontecem em um passe de mágica. Não é você dando um comando, hoje a gente tem tecnologias assim que enchem os olhos, como você poder de repente usar um drone, ou ver suas placas solares, seja o que for, mas assim, se não for para o sol, se não arar a terra, se não jogar a semente, se não irrigar, a coisa não acontece. Então, isso, como aqui tudo ainda é muito manualizado, né, é ralação para quem está lá. E aí, às vezes, o cara é empresário, tem recurso, paga uma mão de obra, mas veja, eu vi esses dias uma colheita de melão em uma propriedade, e assim, eu fiquei pensando, como é que esses caras vão terminar o dia ao final desse trabalho? E aí chega o pessoal parar dos outros, mas não é meio óbvio, mas assim, faz parte da realidade, assim, produzir alimentos. A gente ainda não está ainda no nível tecnológico da China, ao ponto que você tem lá chip nas plantas para que você Sério? comunique o ângulo da cobertura para saber se vai entrar mais sol ou sombra e se você vai proteger das chuvas. Eu vi isso de um professor que teve lá recentemente, disse assim, poxa, drone para ele já não tem mais nem graça, porque eles já estão em outra realidade. E aí você está em casa e você dá comando aos tratores para saírem fazendo irrigação, percorrerem o recurso e voltar. Nossa, esse é o futuro. Então esse futuro já é realidade lá e para a gente É, parece meio ainda distante com demais. certeza Mas, ainda enfim. Então espero que a gente consiga sim é, tecnificar ao ponto não de desvalorizar o ser humano jamais, mas de dar qualidade de vida. Que quando a gente consegue fazer isso, eu até visitei um outro produtor aqui em Touros e foi encantador ver uma engenhoca que ele fez. Ele pegou lá uma espécie de arado
E aí ele percebeu que, poxa, uma viagem que ele dá abrindo a terra poderia ser a mesma com outro recipiente já colocando a semente e com outro recipiente fechando e com outra, sei lá, outra garrafa acoplada lá já colocando lá um bioinsumo, alguma coisa. E foi isso que ele fez. Chegou lá na oficina e disse, ó, já dá para fazer isso, dá. Então o cara inovou de uma forma assim, Absurdamente. que ele estava lá talvez com um equipamento limitado, sem tanto uso, né? E aí ele revolucionou. Então ele otimizou a qualidade de Sim. vida dele, quando ele precisa operar, e do trabalhador quando tem que fazer. Então elevou os ganhos, consegue aí ter uma redução no tempo de trabalho e está tendo um resultado positivo aí na sua produtividade. Eu acho que usar a tecnologia é para isso, né? É conseguir otimizar seu tempo, Isso. e ter qualidade de vida. Eu vejo isso muito claro, mas eu acho que não todos veem como esse processo, né? Alguns veem a tecnologia como algo ruim, vai roubar nossos trabalhos, né? Mas assim, se a gente conseguisse olhar por esse lado, eu acho que a gente teria muito mais criatividade para pensar Sim, como eu sim. otimizo o meu tempo e como que eu consigo ter mais qualidade de vida para mim, para o meu time, para meus colaboradores, para a gente viver melhor, Isso, isso. né? Mas continuar produzindo, porque também não é algo. E aqui uma pergunta que eu acho que é super relevante é no pensamento assim, como que esse produtor hoje eles conseguem equilibrar, qual que é a parte de cultura, né? Que eles conseguem equilibrar, pensar nos lucros, mas também ter essa responsabilidade ambiental. Porque eu acho que é um dos maiores desafios, né? Assim, Isso, no Brasil inteiro. isso. Responsabilidade ambiental para algumas pessoas ainda é algo que não está muito claro. Porque se ele tem demais, o que é que tem se eu jogar uma latinha de cerveja, de cachaça aqui do lado? Porque não vai É ofender. uma É latinha, uma. né? Então, isso ainda é complexo. Eu acho que é um outro tema que a gente precisa cada vez mais investir na educação básica. Para que. É lindo quando a gente vê uma criança dando lição ali no pai e na mãe, não faz, não joga o lixo na rua. E a ausência dessa capacitação, ela repercute mesmo ali. Visitei já propriedades, Camila, que parecia que alguém tinha meio que engomado a terra, de tão limpa, de tão organizada, você não via nenhum tipo de resíduo circulando. Parecia que as pedrinhas, inclusive essa do Rodrigo que eu mencionei, parecia que as pedrinhas estavam arrumadas para estarem ali. Já em outras, uma realidade bem mais desafiadora, eu já vi, sim, vale nem a pena mencionar os resíduos que eu enxerguei lá. Nossa. E você fica, poxa, cara, é o seu suíno que está se alimentando ali do seu pasto, vai que ele vai engolir uma tampa que está por ali. Enfim, então isso é bem, bem ruim. Então, estou reforçando isso só para deixar claro que essa dualidade, Camila, que de repente a gente vê por aí de dizer que o agro grande é ruim, o agro pequeno que é bom, assim, isso é fake. A gente tem que ter cuidado nesse extremismo. Enfim, acontece Sim, do com que? certeza. Como em qualquer negócio, seja urbano ou rural, posso ter um empresário extremamente ganancioso que vai simplesmente chutar o pau da barraca e não vai estar nem aí se ele vai estar jogando tintura de roupas em um rio, esgoto em um rio, hotel aqui jogando no mar. Então, para ver que não é só no Sim, em agronegócio todos os esse tipo negócios. de má conduta, mas isso é totalmente reprovável. Então, a gente não tem como controlar, mas o público que a gente atende, a gente tem dedicado muito a esse nível de conscientização. Uhum. Então, nós vemos grandes empresários com esse compromisso, como por exemplo, há um tempo eu visitei em Petrolina algumas exportadoras de manga, e aí assim, encantador, Camilo, o cara investiu dentro da sua propriedade em fazer uma escola para a comunidade, e é uma escola onde ele, assim, abriu para a comunidade, não foi só para os funcionários. E os meninos têm aula de informática, idiomas, têm sonhos de serem juízes, advogados, médicos, seja lá qual for a formação, desenvolvedores. Então, assim, isso é encantador, você perceber que não é porque o cara tem um grande porte que ele vai ser negligente. Então, acho que a gente precisa olhar para os bons casos, se inspirar e replicar. Assim como nós temos pequenos negócios que são extremamente responsáveis e diferente disso também é real. Mas o nosso esforço é levar esse nível de Sim. consciência e mostrar que cada vez mais que eu sou responsável, eu elevo a qualidade da minha produção, eu consigo me posicionar melhor. Hoje eu tenho uma produtora ali em Santa Cruz que ela se orgulha da produção orgânica que ela tem. Então ela é certificada e as pessoas vêm comprar na porta dela.
Então ela também atua no centro da cidade, na feirinha dos orgânicos, no dia específico, mas ela diz assim, olha, eu estou muito feliz porque as pessoas reconhecem a qualidade do que eu faço, e ela diz isso, eu tenho orgulho de produzir o que eu como. Então tudo é lá da sua propriedade, é uma realidade da agricultura familiar, e ela já é uma outra história que conseguiu comprar uma outra propriedade, já tem um rebanho, tudo fruto dessa dedicação. E uma frase que ela falou me marcou muito quando ela disse que o seu corpo se adapta à luta do meio rural. Então ela é mulher, ela já ouviu que aquilo não era para ela, alguém disse que ela não quer conseguir, mas está lá, ela firme, forte e assim inspirando outras mulheres, enfim, inspirando todo mundo, né, para mostrar assim que existe, como você falou, uma realidade nua e crua. Né? A gente não está querendo assustar jamais, mas reconhecer o esforço para que uma produção com dedicação, né, com qualidade, ela chega na mesa das pessoas e de fato gera vida, né, gera mais alimentos, enfim, sustentáveis, responsáveis. E eu creio que esse pode e deveria ser a grande bandeira do Brasil. Essa deveria ser, né, posicionar o Brasil como esse grande produtor de alimentos, atuando de forma sustentável, mas enfim, esse é um outro podcast, né? Sim, com certeza. Mas o que eu acho muito interessante, até assim, é aquela coisa. Você trouxe esse desafio, aí você trouxe alguns exemplos práticos que eu achei sensacional, que inclusive eu ia pedir para você trazer, você já foi trazendo porque é realmente inspirador. Mas eu acho que uma coisa que a gente precisa também é dar mais visibilidade para esses protagonistas. Sim. Esses produtores que têm esse posicionamento. Essas boas práticas, né? Tem que destacar eles absurdamente, Isso, porque eu acho que uma das melhores formas de a gente educar é, por exemplo, é torná-los grandes para que os outros menores vejam e falem, poxa, eu também posso ser como ele. E que seja, que tenha uma ganância de ter todos os resultados que ele tem obtido, né? Mas que também consiga copiar mesmo. E isso eu acho que é algo muito importante para que a gente possa melhorar isso, né? Isso. Porque você trouxe exemplos maravilhosos e a gente precisa colocar eles. Eu acho que hoje aqui já é um exercício disso, de você falar deles, né? Mas a gente conseguir mostrar cada vez mais. Porque às vezes a gente não conhece, o resto do Brasil muita gente não conhece. Então essa generalização é fácil, né? Porque está distante. Então eu já queria deixar uma dica. Tem um canal de um grande parceiro, que é o AgroSertão. Pode jogar aí no YouTube. E ele faz diversas coberturas das ações de desenvolvimento rural do estado e sempre apresenta produtores que têm boas práticas a serem replicadas. Um outro produto também aqui da minha pesquisa está lá no YouTube do Sebrae RN, você pode pesquisar lá, Inspira Agro. Foi uma série onde eu conto aí 10 histórias de casos de sucesso que são inspiradoras, né, que são modelos a serem reproduzidos, e está lá nele, que eu acabei de falar há pouco, o Rodrigo e tantos outros que mostram que existem sim, independente do porte e da atividade da cadeia produtiva que a pessoa opere, tem como ser bem sucedido, adotando boas práticas, mas tudo isso seguindo recomendações sérias, técnicas, encarando o ambiente do meio rural como uma grande mola propulsora para a inovação. Sim. E decidir, estando aberto para a inovação, porque aí tem que dar um passinho, pelo menos, para que esse movimento aconteça. Isso era, inclusive, uma outra pergunta, né, que eu ia fazer. Como que esses produtores podem melhorar essa comunicação? Como que eles comunicam os resultados? Isso não só a questão do agro, mas todo o negócio de impacto, hoje eu vejo que tem muita dificuldade em comunicar. Que às vezes eles não conseguem identificar quais os indicadores que eles têm e que eles estão conseguindo evoluir. Às vezes não tem esse exercício de ver o que eles estão fazendo. E aí, às vezes até entende minimamente, mas não consegue comunicar para as outras pessoas. E essa comunicação é muito importante para conseguir ter resultados reais, para que a sociedade veja e para que você consiga apoio de órgãos, né, e consiga fazer mais parcerias, né? Como que você vê essa necessidade da comunicação, de melhorar a comunicação? Ligado ao ambiente de agronegócios, a gente tem aí prestadores de serviço, por exemplo, de social media, de videomaker, de tantos outros profissionais da comunicação que lidam com a disseminação de conteúdos. Então, quem pode, é uma boa prática você ter ali o perfil da sua propriedade. Inclusive, nós fizemos uma jornada com jovens produtores e uma das tarefas era essa, criar o Instagram da propriedade rural, mostrar o dia a dia, mostrar o que ele está produzindo, porque se as pessoas não sabem o que você faz, a qualidade do que você tem, de fato,
talvez não valorize ou não vai saber que poderá comprar você. E isso foi muito bacana, assim, a gente treinar os meninos para colocarem, né, o rosto assim na câmera e falar do que está fazendo. Isso deu um efeito muito positivo. E um outro mecanismo que também nós estimulamos e condicionamos essa propriedade a operar é através do turismo rural, do turismo de experiência. Então, se você tem um negócio que precisa ser, que consegue receber pessoas, acolher alguém ali para uma refeição e mostrar o seu processo produtivo, tem hoje gente pagando para exatamente Muito ver legal. isso. Para poder colocar ali a mão na terra um pouquinho, para poder fazer uma compostagem, colher algum insumo e poder O comer exemplo aquilo de que ele colheu. vinícola é muito forte, né? Vinícola, porque vinícola já tem essa cultura. Acho que de Sim. café também, né? Porque você Café fez uma hoje, viagem há as pouco, pessoas né? pagam para participar de uma colheita de café. E isso é encantador, entender o processo de um produto que está na mesa de todo Sim. mundo. Então, assim, esse é um outro caminho. Estruturar a propriedade para experiências, receber pessoas, pode sim ser uma boa prática e gerar, inclusive, um outro canal de receitas para esse negócio. Então existem incentivos e programas específicos para o agronegócio aqui do Rio Grande do Norte para tornar mais sustentável e socialmente responsável? A própria atuação das instituições, elas têm esse escopo de trabalho, né? Elas fomentam muito isso. E para viabilizar projetos, os bancos, os principais bancos, né, governamentais, eles têm muito esse papel de acessar, de fazer com que o acesso fique mais acessível, né, Só menos governamental burocrático. ou privado tem também? Bancos privados também, mas como eu sempre costumo dizer, o dinheiro que essas instituições oferecem é um produto. Então vai ter sim, se quer parcelar, vai ter um impacto das parcelas e uma carência, uma garantia, alguém que assegure que o pagamento vai ser feito por você. Então, o que nós precisamos entender é que, como qualquer produto, o banco oferece uma Legal. grana e aí eu preciso estar habilitado. Então, com um outro grande desafio, a regularização da propriedade. Então, muitos negócios são de herança, não tem escritura, ou foi alguém que se apossou, e isso dificulta esse processo de crescimento. Porque se você não tem a documentação da sua propriedade, vai ficar extremamente difícil se relacionar institucionalmente com alguém. E aí, de fato, não dá para desenvolver sem grana, para investir em, enfim, em um projeto Subsistência de daí, né? irrigação, em algum equipamento, seja lá qual for a necessidade. E aí, o primeiro passo seria isso. Uhum. Então, ter o licenciamento ambiental da atividade, ter o cadastro ambiental rural, ter a sua reserva legal sendo respeitada, sendo cumprida ali. E isso faz toda a diferença. Então, é isso que a gente leva para o produtor, que ele precisa estar conectado a essas informações para poder crescer. Não, é muito bom isso. Tito, como que é, então, a gente falou bastante, eu acho que de futuro, mas o que você vê tendência, assim, vamos falar, próximo ano, próximos 2 anos, assim, tendência hoje no agro, e não se limite a Rio Grande do Norte, pense assim, Brasil, até porque aqui eu tô trazendo muito o Rio Grande do Norte, porque você tem uma atuação muito forte. Porém, é muito bom quando a gente olha também nível Brasil, porque às vezes o que está aqui no estado vizinho pode ser algo que está muito mais perto da gente, né? Sim, sim. Olha, o que a gente está vendo hoje nesse contexto do café, a valorização, o aumento dos preços também por conta de uma redução de safra pelos impactos ambientais, né, do último ano, mas ver como as grandes marcas estão se conectando ao setor rural. Então, não vou falar os nomes delas, mas marcas luxuosas agora lançando o seu próprio Sim. café, ou dentro da sua loja tendo um espaço para o café. E isso, enfim, aquece demais, né, a valorização do produto e poder ver que agora as pessoas estão muito mais interessadas na história por trás do negócio. E eu entendo que esse é um movimento que os jovens, as mulheres, podem contribuir demais no desenvolvimento de subprodutos ou de produtos mesmo da agricultura, do agronegócio como um todo, quando você agrega valor. Se você mostra na embalagem a história de quem está produzindo, hoje você tem aí, né, os códigos que mostram, né, você lê com a câmera e vê a história da propriedade, onde é que ela está. Então, assim, eu vejo que cada vez mais está ficando forte e as pessoas querem ver a história por trás do produto. Então, quando você consegue, seja numa embalagem, enfim, reciclável, seja uma embalagem mais estruturada, seja como for,
mas o lance de apresentar, acho que mais do que nunca as pessoas estão criteriosas ali para Sim. encherem o olho e verem um propósito ali por trás. Então isso é encantador e eu entendo que cada vez mais as pessoas desejarão ver isso, como o meu negócio toca os corações e como é que ele transforma um contexto. E a Ali. verdade é que as pessoas se conectam com pessoas, né? Sim. Então, contar a sua história, às vezes você pode falar, mas minha história não tem nada demais. E às vezes isso aí pode ser absurdamente enriquecedor para nessa estratégia de negócio, né? Mas para o crescimento. Isso. Então, eu acho que com certeza isso faz muito sentido. E agora uma pergunta, pensando no lado do consumidor. Sim. Como que o consumidor pode influenciar que existam melhores práticas para o agronegócio, né? Que eles possam exigir mais transparência, responsabilidade ambiental, mas assim, que isso não venha só do lado de quem está produzindo, né? Mas do consumidor. O papel do consumidor, a postura Exatamente, dele, né? exatamente. Eu entendo que é ficar antenado ao que você está comprando. Então, assim, de fato, é ler a embalagem, ver a procedência, a rastreabilidade dessa produção. E aí você, de fato, questionar, querer conhecer quem está fazendo aquilo. Sim. Então é uma boa prática você, de repente, fazer uma reflexão, mas agora sem bairrismo, mas assim, poxa, de onde é que está vindo esse mel que eu consumo, o queijo que eu estou levando para casa, o leite? Então será que ao invés de comprar um produto de caixa em uma gôndola de supermercado, tem algum produtor rural vizinho que faz a entrega? Então, se a gente de repente estimulasse esse movimento de comprar de quem está mais perto, a gente promoveria um impacto muito grande no desenvolvimento territorial. E aí, eu fico muito feliz quando eu consigo apresentar a alguém um queijo maturado, produzido vizinho aqui. E aí, poxa, por que eu vou comprar um queijo empacotado, industrializado, cheio de aditivos ou qualquer outra descaracterização do sabor real do produto, né? Então, eu entendo que nosso papel como consumidor, diante de tanta conexão, é ir atrás da fonte, é conhecer quem está por trás, como é que esse produtor se comporta, e aí conhecendo, de repente dá um toque nesse cara, que tal mudar isso na sua embalagem, no seu processo, na sua entrega, e isso, assim, não tem preço. A gente vê no olho do pequeno produtor, seja qual for o porte dele, quando o consumidor se conecta com a estrutura do negócio, né, com a história do produto, da família, isso tem um outro impacto. Então, eu entendo que esse seria o nosso primeiro passo. Você compra hoje quem está produzindo pertinho de você, você consome produtos mais originais, né, sem tanta alteração ali na sua estrutura, na sua composição, eu entendo que seria uma excelente prática. Inclusive, tô querendo queijo, viu? Já arranja aí. Já vou passar os contatos. Queijo e café. Olha, eu lembro bem e já quero ser compradora. Gente, esse é um papo que, assim, vai longe se a gente deixar. Então, teve algumas perguntas que eu até deixei de fazer, porque, assim, eu achei muito legal. Pra mim, não foi nenhum bate-papo, pra mim foi uma aula, porque eu aprendi muito. E me fez pensar em várias coisas que eu mesma nunca tinha refletido sobre, assim, sabe? Pensar, nossa, olha que possibilidade. Então, acho que isso pra quem também tá nos assistindo ou nos ouvindo também, com certeza teve essa sensação, Milton. Então, eu quero agradecer muito você por ter aceito meus 1000 pedidos, 1000 convites. Que é isso? Foram vários. Porque a gente só se desencontrou, foi só sim, isso. mas é porque você realmente é uma pessoa muito especial e eu queria muito que você estivesse aqui comigo, Muito porque obrigado. eu sabia também que você ia compartilhar muito. E até tinha várias coisas, ganchos aqui que eu ia falar, mas assim, vamos deixar para uma próxima. Eu já quero outro com ela. Nossa, aí, e ele que sabe maravilha. que é real, que eu quero outro, de verdade. Mas eu quero agradecer muito e quero também que você compartilhe como que os produtores ou as pessoas que queiram conhecer mais o seu trabalho e o trabalho do Sebrae, como que encontra, como que é? Chega ali, faz o cadastro, fala, quero Elton. Como que faz? Então, pode conectar-se ao Sebrae RN pelo Instagram, pelo YouTube, @SebraeRN. Então lá a gente divulga todas essas iniciativas, o próprio AgroSertão que eu falei faz um trabalho muito bacana promovendo essas iniciativas e eu vou deixar o meu contato aqui, eu não tenho rede social. Não me julguem. Ele é desconectado mesmo, Não gente. me julguem, mas eu vou deixar o meu contato e aí, assim, é um prazer receber qualquer produtor, qualquer demanda. Claro que de onde você estiver vendo, precisa de ajuda do Sebrae, pode ir ao Sebrae da região, nós temos em todas as regiões do estado uma sede, e aí chegando na recepção de qualquer atendimento do Sebrae ou em uma sala do empreendedor, que também é uma outra estrutura parceira que o Sebrae desenvolve com os municípios, dizer, olha, eu queria desenvolver um projeto rural, eu queria entender mais sobre, e aí você certamente será
direcionado. Mas você já pode mandar um oi aí no WhatsApp, através do 84999760410, vai aparecer aqui na legenda. Vai aparecer. E aí eu estou à disposição, assim, acolho quem chega e direciono, né, eu respondo rápido, e aí Isso ele responde, isso é fato. deixo os encaminhamentos aí para atender da melhor forma. Muito obrigado a você pelo convite, fiquei Eu que muito agradeço. feliz, esse espaço todo bonito aqui, e a você que nos acompanhou, até a próxima. Pessoal, quero agradecer. Assim, sigam o Elton, vamos continuar. Esse assunto precisa. Isso aqui é só o começo. Quero agradecer a todo mundo que estava aqui, nos ouvindo, nos assistindo e convidar vocês para assistir o nosso próximo episódio, que é um episódio sobre oratória para lideranças. Também é um bate-papo imperdível. Até a próxima, pessoal!